Carol Varenga aqui, servidora pública federal e fundadora do Ritmo de Estudos. Eu já ajudei dezenas de milhares de pessoas a estudar melhor para concursos públicos. E eu gostaria de te dar as boas-vindas a essa apresentação, que vai te mostrar que é possível você passar em um concurso público de alto nível em menos de um ano, sem você precisar estudar com desespero. E eu acredito nisso porque eu já cansei de ver gente que estuda há 2, 3, 4, 6 anos para concursos públicos e nunca tomou posse nenhum. Do mesmo jeito que eu conheço dezenas de pessoas que passaram em um concurso público em poucos meses. Por que elas fizeram isso? Porque elas não são bobas. Elas entram no jogo para ganhar. Eu nunca imaginava que eu pudesse passar em um concurso público um dia. Eu nem sonhava com isso, porque era uma coisa fora de questão. Concurso público era para mim que nem a Disney era para minha mãe, quando ela tinha 15 anos. Era uma coisa que eu sabia que existia, mas eu pensava que eu nunca ia conseguir ter. Por quê? Porque todas as pessoas ao meu redor diziam que era muito difícil, que eu tinha que estudar feito uma maluca durante 5 anos para poder passar e ganhar 5 mil reais por mês. Hoje eu ganho mais do que isso, mais do que o dobro disso, e eu não precisei estudar por 5 anos. Eu não acreditava que eu pudesse ser concurseira, porque a faculdade que eu fazia não tinha nada a ver com concursos públicos. Eu não era rica, eu tinha menos de 4 horas livres para estudar por dia. Eu tinha feito todo o meu segundo grau em 3 escolas públicas diferentes, porque a minha família vivia se mudando. E eu não era nenhum gênio. Aliás, eu trouxe aqui até o meu boletim do segundo grau para te mostrar as minhas notas. A minha maior média no segundo grau todinho foi 6,5. Em todo ano eu fiquei de recuperação e na maioria das vezes eu passava raspando uns 5 pontos, bem em cima da média. E como é que eu consegui, com todo esse meu histórico, passar em um concurso público em menos de um ano? Como é que eu consegui acelerar e passar daquelas pessoas que vinham estudando há 2, 3 anos? Passar daquelas pessoas que tinham feito escolas particulares e que tiravam notas boas na escola? Eu consegui isso porque eu tive a grande sacada. Eu decidi que eu primeiro entenderia como é que os grandes aprovados estudavam e que eu entenderia quais eram as técnicas que eles usavam. Ponto. Com isso, antes mesmo do que eu imaginava, eu já estava atingindo notas altas e em 7 meses de estudos eu passei dentro do número de vagas para o meu primeiro concurso público federal, antes mesmo de terminar a faculdade, com 20 anos de idade. Depois disso, eu fiquei um tempo sem estudar e quando eu decidi que eu queria passar em um concurso melhor, eu voltei, continuei seguindo as melhores técnicas dos grandes aprovados e fui aprovada em mais 4 concursos, sendo que agora eu estou no Tribunal de Contas da União ganhando mais de 5 dígitos por mês. E isso de acelerar os estudos não funciona só para mim, não. É muito fácil chegar aqui e falar que funciona, mas existem outras pessoas reais que conseguiram aplicar essas técnicas e que também não eram gênios, não eram nada disso, e descobriram que podiam passar muito mais rápido se elas primeiro aprendessem a estudar, como é o caso da minha aluna Samantha, que já é servidora pública e está aqui para contar sobre como a aceleração mudou os estudos dela. Bom, o que mais me marcou foi o fato de que a Carol Varenga me ensinou a como lidar com o tempo, a como usar de forma mais inteligente o tempo, usar ele ao meu favor. Era muito ruim porque em concursos anteriores eu não sabia como me comportar no último mês, por exemplo, do concurso. Na última semana, faltava uma matéria para fechar e o que eu faço? E já aconteceu de eu travar, de eu ficar desesperada, sabe? E aí eu não usar aquilo ao meu favor, não conseguir trabalhar aquilo direito. Com o hipertreino, eu consegui ter mais tranquilidade, consegui manter meu planejamento, consegui ir até o fim naquilo que eu havia me proposto. E assim, a Carol, com as dicas dela, ela me ajudou a não desistir, sabe? Eu tive que enfrentar muitos desafios, tive até problema de saúde no momento de preparação para o TCU, né? Tive bastante coisa a enfrentar. E a Carol, ela me ajudou a não desistir, mas eu tô realmente satisfeita com o resultado que eu obtive, com o crescimento que eu tive através do hipertreino. Então, Carol, olha, um grande beijo pra você, quero te agradecer mais uma vez, né? Obrigada. E um abraço a todos vocês. Tchau, tchau! Agora, eu quero que você dê muita atenção a essa parte da apresentação, porque você já vai sair daqui
conhecendo duas dessas estratégias que eu uso para estudar em ritmo de estudos acelerado. E essas duas lições simples já vão fazer com que você corte conteúdo inútil e você já vai sair daqui sabendo ultrapassar um monte de gente. E tudo isso se baseia no seguinte entendimento: é inútil fazer com mais quando se pode fazer com menos. Quando você estuda para concursos públicos, tão importante quanto saber o que estudar é saber o que não estudar. Eu lembro que na época em que eu estudava para concursos, eu aprendi sobre o princípio de Pareto, lá quando eu estudei administração geral. E eu fiquei super feliz de descobrir que eu podia usar esse tal de Pareto não só para acertar questões de administração geral, mas também para deletar 80% de conteúdo inútil que eu vinha estudando. Segundo o princípio de Pareto, 80% das tarefas geram apenas 20% de resultados, enquanto 20% das tarefas geram incríveis 80% de resultados. Ok? Se você trouxer esse conceito para os concursos públicos, significa que a cada 100 questões que você estuda, aleatoriamente, 80 delas são irrelevantes, porque elas caíram juntas em apenas 20% das provas que foram feitas. E olhe lá. Então eu vou te dar um exemplo para você entender melhor como é que eu fiz na prática para aplicar o princípio de Pareto e deletar 80% de conteúdos irrelevantes para concurso que eu vim estudando. O meu exemplo vai ser dentro da matéria de português, mas você pode usar esse mesmo método para qualquer matéria. Então, dá uma olhadinha nesse gráfico. Aqui a gente tem uma lista com os tipos de pronomes. Separando 620 questões sobre esse assunto, eu descobri o seguinte: duas questões de 620, isso dá 0,3 do total, não chega nem a 1%, eram sobre pronomes interrogativos. 12 questões, que dá só 1,9% do total, eram sobre pronomes indefinidos. 25 questões das 620, que são equivalentes a somente 4,03% do total, eram sobre pronomes pessoais retos. Mais 25 questões, que são equivalentes a apenas 4,03% do total também, eram sobre pronomes possessivos. 47 questões, que dão só 7,1% do total, eram sobre pronomes demonstrativos. Agora aqui é que vem o lance mais bacana de todos. 252 questões, que são equivalentes a 40,64% do total, eram sobre pronomes relativos. 257 questões das 620, que são equivalentes a 41,45% do total de questões, eram sobre pronomes pessoais oblíquos. Uou! E eu não sei se você percebeu, mas só 2 dos 7 pronomes que eu mostrei nesse gráfico caíram em 82,09% das 620 questões, o que é um número bem próximo do princípio de Pareto. Isso não acontece só para essa matéria não, isso se repete o tempo todo, para todas as matérias. Viu só como você não precisa estudar por métodos ortodoxos e super antigos de estudos? Cara, foi o que eu falei, as pessoas espertas entram no jogo dos concursos para ganhar, é por isso que eles passam rápido. Você não pode ser bobo de seguir regras antigas e antiquadas porque pessoas antigas e antiquadas te disseram para fazer isso. Afinal de contas, a civilização é cheia de regras inúteis, então reescreve essas regras, sacou? Bem, essa foi a nossa primeira lição, usar o princípio de Pareto para selecionar o conteúdo que é mais relevante e focar nesse conteúdo. E agora, vamos para a segunda lição para eu te mostrar como é que você vai encontrar esses dados aí, sem precisar fazer as 620 questões, obviamente. E, bem, eu sou publicitária e eu comecei a trabalhar muito nova. Com 16 anos, eu já trabalhava em uma agência de publicidade. E em agência de publicidade, é muito comum a gente receber trabalhos que têm um prazo curto. Eles já chegam sem prazo, para falar a verdade. Eles são para ontem. E a coisa engraçada com esse lance de processo criativo, de criar a peça publicitária, é que quanto mais curto um prazo, mais criativo a gente se torna. Quando a equipe via que um prazo estava para estourar, ou já estava estourado, rapidinho saiu uma ideia e a gente conseguia fechar o que a gente tinha para fechar. Tudo isso a tempo e com qualidade, mesmo que parecesse que a gente não ia conseguir fazer aquilo. E quando a gente tinha um bom tempo, quando a gente recebia as coisas com um prazo maiorzinho, a gente só enrolava e acabava que a coisa não fluía, não ia para frente. Então isso acontece muito também nos estudos. As pessoas elas se dão um prazo de
2, 3 anos para passar e acabam que, por ficarem com essa sensação de que elas têm um prazo muito bom, elas acabam enrolando, não estudam direito. Ou então, pior, elas estudam coisas desnecessárias, como pronomes interrogativos. Cara, chegou a hora de você aplicar isso. E eu tô falando com a lei de Parkinson. A lei de Parkinson diz o seguinte: o trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para a sua realização. Isso nos concursos públicos significa uma coisa muito simples. Quanto mais tempo você tem para estudar, mais parafernália inútil você vai estudar. E eu ainda digo mais, quanto mais parafernália inútil você estudar, mais lixo está indo para o seu cérebro. E menos você vai conseguir memorizar e internalizar o conteúdo que realmente importa. Agora, você tem que descobrir qual é o conteúdo que mais importa. E o dado ele tem que ser relevante. Não dá para descobrir qual é o conteúdo mais importa fazendo 10 questões, 20 questões. O seu conjunto de questões tem que ser maior, para você realmente saber se um conteúdo é inútil ou não. E como é que você vai fazer isso aplicando a lei de Parkinson? Como você vai descobrir, em um curto espaço de tempo, qual é esse conteúdo que mais importa? Fazendo o que o povo esperto faz, automatizando essa tarefa. Você não precisa resolver centenas de questões para descobrir o que é relevante ou não. Você vai fazer o seguinte: pega o seu edital, procura lá um dos tópicos que você tem que estudar, sei lá, atos administrativos, por exemplo. Daí você vai até um site de questões de concursos públicos, existem inúmeros por aí desses sites, e lá na parte do filtro dos sites você vai filtrar por matéria, direito administrativo nesse caso. E por assunto você filtra atos administrativos, por exemplo. Você vai notar que atos administrativos vai vir com várias questões misturadas, mas o site de questões também fornece outras informações. E dentro do assunto atos administrativos, você vai encontrar ainda subtópicos. Que subtópicos são esses? Conceito de atos administrativos, extinção dos atos administrativos em espécie, atos normativos, atos negociais, atos enunciativos. E aí, a partir desses subtópicos, você filtra as questões e vê a quantidade que cada subtópico tem. Pimba! Você vai descobrir os 80% que mais caem em provas e vai estudar só 20% da matéria total. E você vai fazer isso em 5 minutos. Fazendo isso, você está aplicando o princípio de Pareto com a lei de Parkinson ao mesmo tempo. 2 conceitos poderosíssimos que já vão te fazer acelerar a sua aprovação. Então, só lembrando as 2 lições que eu te passei. Primeira, estude mais o que mais cai usando o princípio de Pareto. Segunda, corte o que cai pouco para não jogar lixo na sua memória usando a lei de Parkinson, diminuindo a quantidade de tempo para você ser aprovado logo. Só por decidir hoje que você pode sim curtir e aproveitar o processo quando você deleta o conteúdo inútil, você agora abriu todo um novo mundo de possibilidades para passar em um concurso público em um prazo decente. Você nunca mais vai sofrer com uma possibilidade ruim de desperdiçar o seu tempo, desperdiçar a sua vida, sem ver chances reais de ser aprovado. E você ainda vai curtir com a cara daquelas pessoas que querem te zoar e que vão ficar simplesmente apavoradas de ver você conseguindo passar em um concurso público num prazo muito mais razoável do que aquele prazo que todo mundo fala que tem que se esperar. Tudo isso enquanto elas ainda sofrem para conseguir qualquer resultado. Só imagina como vai ser a sua vida quando você descobrir que existem ainda mais coisas por trás disso. Técnica para parar de enrolar, técnica para fazer mapas mentais, técnicas para fazer fichas de estudos mais rapidamente, técnica para aplicar a tática dos feras e o ciclo de estudos mais rápido, técnica para definir metas semanais em 12 minutos, ferramentas para você fazer revisões, dicas de aplicativos, dicas de sites, de como você não vai precisar ir ao cursinho, não vai precisar perder o seu tempo com o engarrafamento, com o aluno que não quer nada com nada, e assim por diante. E também material e tarefas práticas que vão te ajudar a definir um ritual diário de estudos que você não vai deixar de aplicar. Enfim, tem muito mais coisa por trás disso tudo no treinamento completo do ritmo de estudos.
Olha só o que a servidora pública federal Gilvanete fala sobre a pirâmide das metas, que é uma das ferramentas que eu ensino no curso. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Gilvanete Azevedo e estou aqui para falar um pouquinho do hipertreino, do esquemaria e da Carol Alvarenga. Eu conheci o esquemaria através da internet, no Facebook, e desde então eu me apaixonei pelo design, pelo estilo, pela Carol em si, né? Ela é uma pessoa apaixonante. E ela lançou um projeto chamado Hipertreino TCU, considerando que ela é a servidora do órgão como técnico federal de controle externo, e o órgão estava com a iminência de soltar um edital. Eu já sou aprovada, já fui aprovada em concurso público, atualmente sou servidora federal, mas quero mudar realmente de carreira. Apesar de eu não ter sido no TCU agora, eu bati na trave, mas eu tenho certeza que o hipertreino, o esquemaria e a Carol me ajudaram profundamente a mudar o meu estilo de estudo, o meu estilo de vida, o meu estilo de aprendizagem. Além do Domingão das Metas, gente, e das legislações comentadas, a gente teve aqui a pirâmide de metas. A pirâmide de metas foi, assim, um marco no meu aprendizado. Por quê? Porque você planeja e você se cobra. Quando você tem uma meta a ser cumprida, você sabe que você precisa ir até o fim. E é superando a dificuldade, é superando as barreiras. E eu só tenho a agradecer a Carol, a esquemaria e ao hipertreino. Valeu, Carol! No curso do Ritmo de Estudos, você vai gastar menos de 8 horas para aprender tudo que você tem que aprender. E essas horas são divididas em 8 módulos, um por semana. Ou seja, você não vai nem ficar naquela canseira de conteúdo pesado, enrolado. É tudo preto no branco, mostrando como é que você tem que aplicar cada conteúdo ensinado, tintim por tintim. E é prático. No módulo 1, você vai aprender a sair da maciota e entrar em ritmo acelerado de estudos para concursos públicos com a minha técnica da pirâmide de metas. Quando eu aplicar o módulo 2, mesmo que você apronte a maior bagunça na sua mente, essa realidade vai mudar em seus estudos no módulo 2, que é a semana em que eu ensino a organizar a sua mente. No módulo 3, você vai se tornar um ninja nos métodos de estudos principais, que vão ser aplicados em uma velocidade tremendamente rápida. No módulo número 4, você vai aprender a fazer o seu próprio material de estudos com base em aulas em vídeo, livros, leis e aulas em PDF. Com tudo isso, você vai ter o seu próprio material diferenciado no momento de estudar. No módulo 5, você vai lapidar a aceleração dos estudos com técnicas de leitura dinâmica e exclusão. No módulo número 6, eu vou te ensinar a dominar questões, que é talvez a parte mais importante dos estudos para concursos públicos, é o fator que mais vai te fazer acelerar nos estudos. Você vai entender mais sobre técnicas de chute, síndrome do doutor, quantidade ideal de questões a serem respondidas, enfim, você vai mesmo dominar questões. No módulo número 7, a gente vai lapidar tudo isso, com dicas de reta final, mentalidade de aprovados, roteirização de aprovação, sacadas de o que fazer na última semana e no último dia da prova, como ter consistência, como se adequar a ambientes OX, e assim vai. O módulo 7 vai te tornar um super blaster mega ser humano, alguém que vai se destacar nos outros. No último módulo, o módulo número 8, você vai conhecer todas as técnicas de revisão que eu apliquei, e algumas delas são criadas por mim, e você vai ter acesso exclusivo à ferramenta Roda da Revisão, que é a ferramenta que vai te ajudar a organizar tudo que você revisou, tudo que você ainda precisa revisar, e isso sem te dar trabalho. O que é mais importante, já que a gente não quer perder tempo, ok? Ufa! Mas, Carol, e daí? Por que é tão importante passar rápido? Por que é tão importante assim acelerar os meus estudos? E eu respondo, porque tempo não é dinheiro, tempo é vida. E você não deve desperdiçar a sua vida estudando conteúdo que você não devia estudar. Aprendendo besteira que não vai te levar a lugar nenhum. Ou esquecendo tudo que você já devia saber. E eu digo mais, porque ninguém, antes de morrer, fica desejando ter passado mais tempo estudando para concursos públicos. 8 módulos, um módulo por semana. É muito mais simples assim do que ter que ficar batendo a cabeça, sem saber o que fazer, para onde andar, e ficar perdendo um tempo precioso que você podia ter gastado com a sua família, com os seus amigos, com as suas viagens, com o seu cachorrinho, com o seu gatinho, com os seus filhos, com as pessoas que você ama.
Enfim, e para começar a falar de preço, o preço normal do ritmo de estudos, com tudo isso vendido separadamente, sem contar bônus, poderia muito bem valer até R$5.000, porque eu sei que nada paga segurança, estabilidade e, claro, um contra-cheque todo mês, que você vai ter depois de passar. Porém, esse preço não é para você e eu vou te explicar por que em algum momento. Vai ser menos do que isso. Antes eu quero falar de algumas coisas que eu vou liberar de graça se você decidir fazer o ritmo de estudos. Veja bem, você não vai receber somente os 8 módulos do curso se você decidir comprar hoje. Eu tenho algumas surpresas para você. Porque, por você ter demonstrado determinação em assistir essa apresentação inteira, eu quero deixar tudo ainda melhor para você, incluindo um número louco de bônus de extremo valor e de graça, se você adquirir hoje, para te ajudarem a atingir um objetivo ainda mais rapidamente. O primeiro presente que você vai receber são exemplos de fichas de estudos. Eu gosto de dar exemplos. Quando eu ensino com exemplos, as pessoas conseguem memorizar e aprender e fixar com uma facilidade muito maior do que quando eu ensino uma coisa só na teoria. E, na verdade, é por isso que eu sempre ensino aplicando tudo na prática. E como bônus, eu vou trazer 200 mapas mentais inéditos em formato de fichas de estudos. Eu já dei um monte de exemplos de fichas de estudos no Esquemaria, e aqui eu vou dar mais exemplos ainda mais mapas mentais em forma de ficha, sendo que por fora esses 200 mapas mentais custariam R$200, R$1 cada um. O segundo presente que eu decidi dar, e eu estava em dúvida, na verdade, se eu daria ou não esse presente, e um amigo meu falou que sim, eu fiquei meio que relutante, porque é um material mais pessoal, mais voltado para uma matéria específica pela qual eu sou apaixonado. Enfim, e eu decidi dar esse material porque ele é de grande valor. E como ele não está à venda ainda, seria uma oportunidade de algumas pessoas já terem acesso a ele. E esse material é o meu e-book exclusivo com 500 questões comentadas da matéria de administração financeira e orçamentária, que é a minha querida AFO. Esse e-book custaria R$119 por fora do ritmo de estudos. E eu não ia dar esse material, tá? Eu não ia dar esse material. Mas eu resolvi que eu vou fazer isso sim, porque AFO é uma matéria importante, é uma matéria que cai muito e é uma matéria que as pessoas têm muita dificuldade. Então, uma maneira de te ajudar é te dando esse material. E como ele vai de graça também, eu não vejo problema nenhum em dar. Uma outra coisa que eu gosto de evitar é que os meus alunos tenham trabalho. E isso eu já demonstrei várias vezes no Esquemaria, com um monte de coisa que eu já entreguei de graça por lá. E uma coisa que dá trabalho é preparar leis e atos normativos especificamente para estudar, com espaço para anotações, espaço para você colocar uma observação, espaço para você aplicar a tática dos feras. E por isso, o terceiro presente que eu vou te dar são 12 atos normativos atualizados e preparados para estudos para concursos públicos. Vendendo por fora, eu cobraria R$300 nesses atos normativos. E se você entrar para a turma de alunos VIPs do ritmo de estudos, esses atos normativos também vão de graça. O quarto bônus é um acesso à comunidade exclusiva do Facebook do ritmo de estudos. No meu último curso, que foi o Hipertreino TCU, eu também criei uma comunidade assim e as pessoas se ajudavam tirando dúvidas umas das outras, motivando umas às outras, compartilhando vídeos, estratégias, enfim. Todo mundo se ajudava e era ajudado. E a diferença de uma comunidade fechada, de um curso como o ritmo de estudos, para uma comunidade aberta dessas que tem por aí, é que nas comunidades abertas entra gente que não está nem aí. Mas na comunidade do ritmo, entra gente comprometida em realmente passar. E esse bônus nem preço tem, porque é uma coisa exclusiva. Eu nem venderia por fora do tanto de valor que ele traz para os resultados das pessoas. Um outro bônus que eu preparei foi o mini curso de 2 minutos de respostas. Esse, literalmente, é um curso extra que eu separei as 30 maiores dúvidas de concurseiros depois de uma pesquisa com mais de 2.000 respostas. E eu respondi cada uma dessas 30 dúvidas em pequenos vídeos de até 2 minutos. Por fora do ritmo de estudos, esse mini curso custa R$97. O sexto bônus é o e-book Técnicas de Chute, Ilusão ou Realidade. E nesse e-book eu explico por que tantas pessoas gostam de técnicas de chute em concursos públicos e até qual ponto usá-las e confiar nelas. O sétimo e último bônus
é um outro e-book, e esse eu sei que é um material que vai de graça, que é o mais sensacional do mundo, é o meu e-book Ritual Matinal dos Estudantes, que te ensina a organizar uma rotina matinal com exercícios físicos rápidos e alimentação de alta qualidade para você aproveitar os primeiros minutos do seu dia para ter um dia fantástico, cheio de disposição para estudar com maior qualidade. Esse e-book já vai ser vendido no meio do ano que vem por R$100. Mas para você, já vai como mais um presente sensacional da versão Diamante no Ritmo de Estudos. No total, você vai levar de presente R$ 863 só em bônus. Você não vai precisar pagar um centavo por eles a mais. E antes que eu te revele o desconto maluco que eu resolvi te dar, eu tenho que dizer que depois que você entrar para minha turma, você ainda está em uma super segurança, porque eu te dou uma garantia incondicional. Você ainda vai ter o prazo de 30 dias para pedir o seu dinheiro de volta. Se por qualquer motivo você achar que o programa não serve para você, é só você fazer assim e me mandar um e-mail que eu mando devolver 100% do seu dinheiro, sem te perguntar nada, e a gente ainda continua amigo, sem mágoas, sem ressentimentos. Agora você vai entender por que o ritmo de estudos tem o valor de R$5.000. E quando você inclui todos os bônus, o valor do ritmo de estudos diamante é R$5.000 mais os R$863. Entretanto, eu tenho uma boa razão, e eu vou compartilhar isso com você em um momento, de eu estar prestes a fazer uma oferta extremamente especial nessa versão do ritmo de estudos. Agora, você poderia simplesmente escolher continuar tentando por si próprio e caminhando no mesmo caminho que você está agora e acabar gastando 10, 20 ou até 100 vezes mais do que o investimento que você vai fazer hoje no ritmo de estudos. Ou talvez até demorar aqueles 3, 4 anos estudando para concursos públicos. E não vamos esquecer ainda, depois desse tempo todo, de você não passar e ter perdido todo o seu tempo investido. Esse é um problema realmente sério. E nem eu nem você queremos isso para o seu futuro, certo? Então vamos fazer disso tudo uma decisão muito simples de ser tomada. Tudo bem? Eu vou fazer um preço muito mais baixo e eu acho que por isso você merece saber o porquê de eu estar prestes a fazer um desconto gigante e obsceno no ritmo de estudos. Quem me conhece no Esquemaria, quem me conhece até pessoalmente, sabe que eu tenho uma causa, uma grande meta, que é de atingir 1 milhão de vidas. E eu sei que quando eu ajudo pelo menos uma pessoa a passar em um concurso público, em metade da metade do tempo que ela ia demorar para passar, eu já cumpri a minha missão. Porque essa mesma pessoa, depois de passar, vai influenciar a vida de mais outras pessoas ao redor dela. E outras pessoas, essas outras pessoas também vão influenciar outras e outras vidas ao redor delas. E aí eu já terei criado uma corrente do bem. Então eu acabei decidindo que eu preciso da maior quantidade de homens e mulheres possíveis se juntando à minha causa. Porque daí, no final das contas, eu vou saber que eu atingi 1 milhão de vidas. E é claro que eu ensino muita coisa online e de graça, e eu vou continuar ensinando porque é isso que me faz feliz e que me completa. Então, por que uma vez ou outra eu faço um curso pago? Porque eu sei que aqui o jogo é diferente. Quem se compromete com uma coisa a ponto de pagar por essa coisa, costuma ter resultados muito maiores. É assim que eu sei a diferença entre quem pode ser bom e quem pode ser ótimo. A boa notícia é que isso significa um preço muito mais baixo para você hoje. Porque, francamente, eu quero que você se junte à causa e eu não quero que as suas finanças sejam um obstáculo. Isso significa que você não vai pagar nem perto dos R$5.000 pelo ritmo de estudos hoje. Não vai ser nem a metade desse preço. O seu investimento total hoje, incluindo todas as aulas do ritmo de estudos, mais todos os bônus que vão de graça, está no botão laranjinha arredondado logo abaixo dessa apresentação. Para você ter acesso a todas as aulas do curso, ao material extra, aos bônus que você vai ter direito e a chance de passar em menos de um ano, clique no botão abaixo e entre para a turma de concurseiros espertos que não deixam oportunidades passarem. Se você quer passar em um ano, tendo acesso ao conhecimento de alguém como eu, que já passou por todas as etapas e conhece mais outras centenas de pessoas
que já passaram por essas mesmas etapas e sabe como faz para criar atalhos, clique no botãozinho laranja abaixo. Para finalizar, eu quero deixar claro que esse curso não vai ficar por esse preço por muito tempo.